Olá, bom dia. O programa Notícia de Frente começa agora, são 6 horas e 3 minutos. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a 31 de agosto, último dia do mês. Vamos falar das eleições 2022, porque em Mato Grosso vem Braga Neto, vice de Bolsonaro, visita apenas Sorriso e Sinop, pede flexibilização ou sugere em leis ambientais. Vamos falar também sobre a Câmara de Vereadores, tem manobra novamente do caso Pacola. Tudo isso e muito mais a partir de agora, então seja muito bem-vindo, Daniel Petengil. Bom dia, Luciana Gavilha. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia a você que nos assiste em todo o estado de Mato Grosso. Chegou o fim, agosto, pelo menos para mim, eu achei que durou uns 45 dias. Mas tá bom, chegou ao fim. Vamos que vamos, amanhã já começa setembro, né? Pertinho do fim do ano já, né? Pensando 3 meses já faltando para acabar este ano. Vamos lá. Tá acabando, Daniel. Olha, vai passando rápido, hein? Bom dia, professor Haroldo Arruda, seja bem-vindo. Tá com cara de bom moço hoje, professor? Um pouquinho mais sempre, hoje. Sempre, né? Bom dia, Luciana Gavilha, bom dia, Daniel Petengil. Bom dia você que acordou bem cedinho. Quero mandar um abraço, mas muito especial ontem. Ele que teceu palavras belíssimas, fiquei muito feliz mesmo. Ao meu amigo, alguém que eu tenho uma admiração enorme, não só por ter sido um bom político, ainda ser um bom político, um bom prefeito para Cuiabá. Cuiabá melhorou muito na sua gestão, que é o meu amigo Roberto França. Ontem no programa Zoom do Dia ele falou minutos sobre a minha pessoa e eu fiquei realmente muito feliz. Saiba, Roberto França, que eu sou seu fã, né? Seu, da sua esposa, Iraci, enfim, tá bom? É isso aí. Bom dia a todos. Opa, que assim seja. Bom dia a todos. E agora eu vou aqui pedir para Daniel Petengil, por favor, Daniel, traga para a gente os destaques do jornal A Gazeta, que circula em todo o estado de Mato Grosso, com muitas notícias aí, inclusive essa manchete aí, sim, dolorosa. Pois é, realmente. Vamos começar o destaque por cima. Wilson Coité prepara. Gazeta Dados divulgará pesquisa. Né? A expectativa de que saia na edição de quinta-feira, Jornal Gazeta, o instituto que tem alta credibilidade e um histórico de acertos aqui nas eleições de Mato Grosso. Né? Vai fazer a sua primeira rodada de pesquisas este ano. Mas vamos agora com o principal destaque do dia: pânico no IFMT. Estudante armado mantém colegas e professor reféns. Foi fruto de um desentendimento entre 2 estudantes de 15 e 17 anos. Um deles se armou com uma faca. Aí manteve em cárcere privado os colegas e o professor. Ontem, muita tensão ontem no Instituto Federal de Mato Grosso. Aqui ao lado, Júlio Miller, Hospital Júlio Miller. Idosa aguarda cirurgia há 6 meses. O hospital diz que faltam equipamentos. Né? O atual Hospital Universitário Júlio Miller tem essa expectativa de que um novo seja concluído até o ano que vem. Né? Mas, por enquanto, as pessoas vão sofrendo. Né? A idosa está aí, de 70 anos, a Juldete Antônia, esperando por 6 meses já essa cirurgia que nunca acontece. Tem pedras no rim. Auxílio taxistas. Apenas 92 profissionais em Cuiabá vão conseguir o benefício. Essa é a reclamação da categoria. Né? Grande parte não foi beneficiado aí com o auxílio emergencial para taxistas, apenas para os permissionários e não para os condutores, que são a maioria da categoria aqui em Cuiabá. Né? Estão bastante na bronca aí. Né? Apenas 15% então dos taxistas receberam o auxílio emergencial. Amazônia Legal, essa foto de queimada do Chico Ferreira. Mato Grosso responde por 30% das queimadas na Amazônia Legal, nos 9 estados da Amazônia Legal. O levantamento do ICV. Na capital aqui, um pouquinho mais para cima, dengue volta a matar após mais de 6 anos. Teve um caso de morte registrado e confirmado aqui em Cuiabá de dengue depois de 6 anos. Essa doença que é muito perigosa, né, volta a registrar um óbito. Vagas e concorrentes. Disputa na Assembleia tem menos candidatos. Isso em relação à eleição anterior. A relação candidato por vaga é um pouco menor este ano aqui em Mato Grosso. Essas as principais chamadas e destaques do Jornal Gazeta desta quarta-feira, 31 de agosto, Luciano.
Obrigada, Daniel, pelas informações. Bom, gente, agora vamos começar falando sobre um assunto lá do Poder Judiciário e envolve vereadora daqui da capital, Michele Alencar, mas quem vai falar conosco a respeito, ao vivo, é o repórter Oliveira Júnior. Olá, Oliveira, bom dia para você. Conta pra gente, que julgamento é esse? Tem relação com suposta compra de votos, é isso mesmo? Explica tudo. Bom dia, Luciana. Bom dia a todos que acompanham Notícia de Frente. Antes de falar desse caso, eu vou falar da Assembleia Legislativa nesse primeiro link. Veja só, imagine você eleger um deputado e ficar na expectativa que ele trabalhe durante 12 meses, né? Eles têm um recesso parlamentar. Pois é, a Assembleia Legislativa inovou. A partir de agora, os deputados são eleitos e tem 2 meses a mais de folga. Pelo menos é o que se imagina a partir da declaração feita pelo presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Eduardo Botelho. Ele afirmou que vai suspender as sessões logo na semana que vem para que os parlamentares façam campanha eleitoral. Todos os 24 deputados estão em campanha neste ano. Para isso, o presidente afirmou que vai concentrar as sessões nesta quarta-feira, dia 30, e na próxima segunda-feira, dia 5, dando folga aos deputados a partir do dia 6. O retorno está previsto apenas para o dia 5 de outubro, após as eleições. Abre aspas, veja o que disse o presidente Eduardo Botelho. Nós teremos sessão na quarta e outra na semana que vem. Depois desse prazo, não adianta marcar sessão. Todos estarão concentrados na campanha. Eu irei fazer 3 sessões semana que vem para antecipar as sessões das semanas vindouras, fecha aspas, disse o presidente da Assembleia Legislativa. A decisão poderá ser suspensa, segundo Botelho, caso apareça um projeto de lei que tenha maior urgência em ser aprovado. Mas isso não está no radar da mesa diretora. Lembrando que entre os projetos polêmicos que têm que ser votados está a LDO, um dos mais importantes na Assembleia Legislativa, né? Então fica assim, você vota, o deputado trabalha 10 meses, recebe por 12. É com vocês. Oliveira, obrigada, viu? Comecei aqui chamando um assunto em relação à vereadora Michele Alencar, mas daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso, tem julgamento hoje, mas o Oliveira trouxe pra gente outras informações, são pertinentes à Assembleia Legislativa, e aí você já entendeu, né? Isso mesmo, os deputados vão dar uma pausa remunerada para fazer o quê? Campanha eleitoral, viajar todo o estado de Mato Grosso. Agora, Daniel Petengil, olha, eu vou dizer para você, viu? Se eu fosse eleitora de um desses deputados que realmente agora vai receber e não vai trabalhar na Assembleia Legislativa, porque nesse momento começa aí a caça ao voto, eu, de fato, iria para o confronto. Eu ia dizer para ele, o senhor quer ser o meu representante, e nesse momento aqui o senhor está de férias remuneradas, se sente com legitimidade para deixar o seu trabalho, da qual o senhor foi eleito, para ser reeleito. É um bom exemplo, Daniel? Nem de longe, né? O Oliveira matou a charada, está aí. Eles fazem as regras, né, do jogo. Já era esperado que isso acontecesse, já há algum tempo já estão dizendo que a partir de 6, 7 de setembro, do feriado de 7 de setembro adiante, não vai ter trabalho na Assembleia e ponto final, né? Os deputados que tanto esperam que haja interação, que o público e a população de Cuiabá e de Mato Grosso participe das decisões mais do Legislativo, tem que estar preparado então para receber uma alta carga de críticas. Porque vai exatamente isso que o Oliveira falou, eles vão trabalhar cerca de 10 dias neste mês e vão se dedicar os outros 30, pouco menos de 30, apenas para o período eleitoral, né? Todos os 24 deputados estão envolvidos no processo eleitoral, a grande maioria para buscar reeleição, 2 querem a Câmara Federal e vão se dedicar no horário de expediente durante a semana para correr, para pedir voto e tudo mais. E o próprio presidente Eduardo Botelho, que no passado já chegou a ameaçar corte de ponto, a cobrar que eles participassem, ele mesmo, né, sabe que ele precisa pedir voto para ser reeleito e também já resolveu ficar por isso mesmo, né? Lembrando que existe inclusive aquela possibilidade de sessões remotas, né? Isso na pandemia foi inaugurado essa ferramenta,
o deputado, em qualquer lugar que ele esteja, pelo celular, poderia participar das votações da sessão, mas nem isso vai acontecer, né? A gente não pode esperar, vai ficar as moscas, vai fechar o plenário aí e os gabinetes, e a população vai ter que aceitar, como sempre acontece, né? E isso no Congresso Nacional também é esperado que aconteça nesse mês inteiro, inclusive, de setembro, né? E se tiver segundo turno, então, em nível federal, os congressistas também vão estar mobilizados em relação a isso. É algo que é uma distorção que acontece no Brasil, na democracia brasileira, né? E que, infelizmente, nós, eleitores cidadãos, temos que engolir a seco isso, ou não, né? Como você disse. Exatamente, professor Haroldo Arruda. Será que os deputados não confiam nos suplentes, ou pelo menos, né, manter ali 40%, né, de quem realmente detém desse mandato, e aí coloca o suplente, ainda que não fosse, professor, uma alternativa tão viável assim, né? Mas realmente ter um recesso por conta das eleições... É um absurdo. Eu vou querer, entendeu? Sabe? Receber sem trabalhar, né? Sim. Realmente é algo espetacular, né? Privilégio de poucos. As nossas críticas ao vento, né? Não terá certamente efeito algum, a não ser que você realmente fique indignado o suficiente para não votar nesse candidato a deputado estadual, que hoje é deputado e simplesmente não honra o voto que você deu a ele, ou seja, desrespeita, né? Para mim é um ato de desrespeito, porque eles continuarão recebendo normalmente verba indenizatória, verba de gabinete, salário, tudo aquilo que recebe. Dentre as verbas, a verba indenizatória é a maior do país, né? Quem é que tem esta condição? Ninguém, pelo menos eu não conheço ninguém que realmente tenha essa condição de receber sem trabalhar. Assintes como esse, mordomias como essa, né, é que fazem com que realmente o país seja cada vez mais desigual. Isso não acontece só nas Assembleias Legislativas do Estado do Mato Grosso, acontece em todos os poderes. Tem gente que tem 90 dias de férias, né? Como é que pode um negócio desse? Tem gente que vai para Congresso Internacional custeado por determinado poder e não paga absolutamente nada, sem a menor necessidade, vai passear. Vai passear. Você acha, por exemplo, que alguém que tem uma boa formação jurídica, que já está num estágio avançado de conhecimento, seja ele um juiz, um desembargador, um procurador, precisa de auxílio livro? Eu acho que não. Pois é, tem gente que recebe auxílio livro, né? Quem deve receber auxílio livro é o professor, que infelizmente ainda o livro é muito caro em nosso país, um livro físico, né? Porque existem muitas publicações que estão em e-book e os professores podem ter acesso, mas mesmo assim tem acesso porque não conseguem ter conta para poder ter acesso, conta pública mesmo, né? De escola, de universidades, enfim. Mas quem não precisa acaba recebendo valores muito acima daquilo que é necessário. Infelizmente são essas distorções que fazem com que o nosso país seja cada vez mais desigual. Como é que corrige isso, professor? Lá dentro do Congresso Nacional, mas eles mesmos são os beneficiados, também fazem parte do mesmo sistema, ou seja, não vão abrir mão de todos esses privilégios, de todos os benefícios, né? Eu acho uma falta de respeito gigante com o eleitor, em todos os sentidos, né? Porque a prioridade deveria ser o mandato, né? E depois pensar exatamente na eleição, mas aí é a prova cabal de que primeiro em mim, nos meus interesses, na minha turma, na minha bolha, né? Nas pessoas que estão ao meu lado, porque eu preciso desse emprego político. Eles pensam exatamente dessa forma. Eu preciso continuar no poder para manter as coisas que eu tenho, né? Então eles não pensam que a política poderia ser um instrumento de transformação, sobretudo de contribuição do político, né? Isso sim é fazer política, quando o bom político pensa na comunidade, no interesse coletivo. Eles não pensam dessa forma, eles pensam no seu próprio interesse, na sua própria eleição. Obrigada, professor Boa. Como você já deu uma pincelada aí no Congresso, né, Daniel, lá 90% dos deputados federais tentam a reeleição. Um volume também exorbitante e por isso, mas pelo menos tem sessão remota, né? Não é uma paralisação total, ainda que de forma bem lenta, mas pelo menos Arthur Lira decidiu as sessões remotas, mesmo que caiu aí de forma drástica e acentuada os dias de trabalho no Legislativo. Essa sensação de vazio é muito maior, porque quase ninguém é de Brasília, né? Exatamente. Todos têm que voltar para suas bases eleitorais
mas pelo menos vão manter algumas votações importantes. A gente esqueceu de falar, o próprio Oliveira destacou bem ali na reportagem dele, existe a LDO aqui no estado, né, que tem que ser discutida, né, tem que ser ajustada e vai ficar para depois, realmente depois das eleições, só depois do dia 2 de outubro que isso vai voltar a tramitar com mais seriedade aqui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Nem o calendário que foi desenvolvido pela própria casa foi respeitado, né? Firmou-se um calendário há pelo menos uns 3 meses já, né? Antes mesmo da peça orçamentária chegar à Casa de Leis, professor. Mas deixa a peça orçamentária para depois. É porque o eleitor é um mero detalhe. Ele é um nessa detalhe, engrenagem. ele não é fundamental. Ele é fundamental agora, para o voto. Passou a eleição no mesmo dia. Que horas acaba a eleição? 18 horas, 19 horas, né? No mesmo dia, ele percebeu que ele está eleito, o deputado some. Ele some, não quer nem saber. Você liga no telefone dele, ele não vai te atender. Você está entendendo? Sabe que você que é presidente de bairro, aquela promessa, aquela conversa, até para dar parabéns você tem dificuldade, porque ele não quer saber de parabéns, não, pela eleição. Ele não quer conversar mais com você. Você já cumpriu com o que ele realmente acordou com você. Você votar nele. Se você vender o seu voto, ele não tem mais compromisso nenhum com você. Você está entendendo? É isso que você precisa ter consciência. Aí você vai no postinho em janeiro com o filho doente, não tem remédio, né? Mas você vendeu o seu voto. Você foi lá, deu uma cesta, ele foi lá, te deu uma cesta básica, tá entendendo? Ele não tem compromisso nenhum com você, depois não adianta chorar. É isso, o problema não está necessariamente no candidato, no político. Boa parte do problema está na população, que não tem informação política suficiente e não tem discernimento para entender que o problema é muito mais grave, que também tem no mesmo plano de interesse, o mesmo interesse do político. O político defende o interesse dele, né? E o eleitor acaba defendendo o interesse dele. Olha, eu só voto em você, eu tenho 20 votos na minha família, se você pagar o meu IPTU, você está entendendo? Se você pagar o aluguel, eu tenho 2 aluguéis atrasados, né? Esse é o tipo de eleitor, quer dizer, boa parte dos eleitores. Como é que você quer eleger pessoas honestas se boa parte dos eleitores são desonestos consigo mesmo? A buscar algum tipo de vantagem pessoal. Exatamente. Né? O voto é um instrumento muito poderoso. Muito poderoso. Dos dois lados, para o eleitor dos dois lados. Para o candidato, realmente. A hora que o eleitor não tiver interesse nenhum de nada, apenas consciência política, aí muda o político. Aí muda completamente. Muito bem, senhores. Bom, falando ainda de férias, tem alguém que já anunciou várias vezes que vai entrar em recesso também por conta da campanha e isso não acontece. Eu vou dizer o seguinte, está dando trabalho para o líder do prefeito, o vereador Adevair Cabral. A cada semana, professor, o líder fala, não, o prefeito vai entrar de licença, não, ele vai entrar de férias, não, mas aí nada acontece. Mas vamos ouvir, então, qual era, pelo menos, a perspectiva para hoje. Vamos, então, às declarações aí do vereador Adevair Cabral falando sobre, cadê as férias do prefeito? Bom, o prefeito tinha anunciado que ele ia pegar uma licença, pedir um afastamento por 30 dias para poder dedicar 100% à campanha da Márcia Pinheiro e para não usar a máquina administrativa do município de Cuiabá. E logo em seguida ele resolveu não tirar a licença, ele resolveu tirar férias. Então ele tem 3 férias vencidas, então ele resolveu tirar as férias. Disse que ia tirar a partir de semana passada, não tirou. Por que deixou de acontecer nessa segunda-feira? Já havia um certo preparativo para o vice já assumir a prefeitura? Sim, porque tinha muitos projetos em andamentos e muitas coisas que o prefeito tinha que resolver antes de pedir as férias e deixar 100% a prefeitura em andamento para o vice José Roberto Estopa. A expectativa da gestão de Estopa durante esse período de ausência do prefeito na capital? Bom, o Estopa é uma pessoa preparadíssima, uma pessoa que conhece Cuiabá, os 4 cantos de Cuiabá. Ele já esteve na frente da prefeitura, na ausência do prefeito, já foi secretário na época do Mauro Mendes, na época do próprio prefeito Manuel Pinheiro, já foi de Secretaria de Obras, Secretaria de Serviço Urbano, então ele tem uma vasta experiência com relação ao serviço público, eu acho que não vai ter problema nenhum. A relação de José Roberto Estopa com a Câmara? Não, é da melhor possível. Aqui tem os vereadores do PV, do qual o partido que ele pertence, tem um bom trâmite aqui na Câmara Municipal, também não vai ter problema nenhum aqui também.
Bom, olha só, é interessante que o próprio líder do prefeito, o professor, falou com uma certa incerteza, porque ele já disse, olha, eu aqui na casa já falei tantas vezes que ia chegar o pedido primeiro, né, de licença do prefeito, não chegou, aí depois ele mesmo disse, não, o prefeito falou comigo aqui, vai realmente tirar férias, tem férias atrasadas, então, ou seja, isso já corre aí quase um mês e nada aconteceu. E aí o próprio vereador disse o seguinte, olha, o prefeito pediu, né, para a imprensa acompanhar a live dele nesta última terça-feira, porque com certeza o prefeito vai anunciar aí o período de férias. Pois bem, Daniel e professor, nenhuma palavra sobre o recesso dele, né? Falamos aqui que os deputados vão fechar praticamente a Assembleia, em contrapartida o prefeito aí tem a perspectiva de tirar férias, coloca o vice, porque afinal de contas ele está coordenando a campanha da Federação de Esquerda, que tem a esposa dele na cabeça de chapa, mas aí ele não anunciou. Só que interessante que essa live aí, o prefeito iniciou e pelo menos um bom tempo, viu, de uns 10 ou 15 minutos, falou só de campanha, não falou da Prefeitura de Cuiabá. Daniel, hashtag, né? Cadê as férias do prefeito Emanuel? O Odevair deve ter acabado a live e falou assim, meu Deus do céu, lá vai eu de novo, né? Na próxima sessão, lá vem a mesma jornalista perguntar, cadê as férias do prefeito? Eu vou ter que explicar por que ele não saiu até agora. Né? O Odevair todo dia tem que explicar a mesma coisa, é licença, é férias, e isso não acontece nunca. O prefeito deve ter reavaliado essa situação, ele próprio prefeito que já tinha feito uma sinalização para o governador, né? Tentando propor isso, olha governador, também, por que você não faz isso também de se afastar, né? Cuida da sua campanha, deixa, pior que o vice também é da mesma chapa, não tem como fazer isso. Então, não aconteceu, o governador continuou no cargo dele, é legítimo isso, né? Está na lei, e o prefeito, ao que tudo indica, deve ter reavaliado essa possibilidade de se afastar, ou de tirar férias, de tirar folga, né? Como disse o Odevair, ele tem 3 férias vencidas, poderia ter tirado esse período, pelo menos um período de 30 dias agora, coincidiria certinho aqui agora com as eleições até outubro, dia 2 de outubro. Mas vamos esperar, por enquanto, essa expectativa toda, todo mundo assistiu essa live dele ontem, falou-se muito sobre campanha política, sobre a própria esposa, mas acabou não fazendo anúncio nenhum, permanece no cargo. O Estopa já estava ali, como a gente diz, estava aquecendo já, estava no banco de reservas, aquecendo, com o uniforme pronto, mas continua ali como vice, por enquanto. Exatamente isso, viu? Olha só, professor, não sei se o senhor teve a oportunidade de assistir a live do prefeito, mas aí ele falou um bom tempão aí da campanha de Márcia Pinheiro, falou que nem sabia mesmo que seria aqui de Mato Grosso se ele não fosse o prefeito de Cuiabá, falou alguns itens sobre saúde, sobre educação e, claro, sobre um assunto que ele adora, né? VLT e BRT, esperando uma decisão do Tribunal de Contas do Estado, dizendo que o governador Mauro Mendes se precipitou por dar a ordem de serviço em relação ao BRT. Mas, em relação às férias, realmente, elas não apareceram. O que me chama a atenção nesses comportamentos dos políticos é algo que realmente me incomoda bastante, né? Por que tanta dificuldade em fazer a coisa certa? Simples, seria muito simples ele realmente pedir as férias dele, né? Se afastar, se dedicar 100% à campanha da Márcia Pinheiro. Eu vejo isso com uma enorme naturalidade, já disse isso por várias vezes, mas eu não entendo realmente por que tanta dificuldade, de um lado. Do outro lado, vereador que assassina, tem data para apresentar a sua própria defesa, né? Não apresenta, postergando para 5 sessões, aí mais 5 sessões, quer dizer, tem dificuldade de fazer a coisa certa, né? Mais um exemplo, deputados que simplesmente se afastam e abandonam a Assembleia Legislativa do Mato Grosso. Por que não fizeram um cronograma para poder cumprir com a agenda, cumprir com as sessões dentro da Assembleia Legislativa, sem problema algum? Olha, vamos fazer uma sessão por semana que seja, para votar as coisas importantes para a sociedade, dentre elas a LDO. Você vê, todos colocam dificuldade, tem muita dificuldade de fazer a coisa certa e criam artifícios e criam situações, inventam razões para poder burlar exatamente o sistema, para que possam se beneficiar dele. É isso que eu quero chamar a atenção do nosso eleitor, né? Que o problema é muito mais grave do que aparece. Coisas simples como essa, né? De pedir férias, de levar lá e atender a data de defesa, de apresentar a sua defesa numa acusação de assassinato, de cumprir com o seu papel de deputado, o qual foi legitimado pela própria legislação, pela própria população, coisas simples, básicas, óbvias, os nossos políticos não são capazes de fazer.
né? Não querem fazer. Por quê? Porque o interesse próprio é infinitamente maior do que o interesse coletivo. É isso que eu estou dizendo para você. Esse tipo de qualidade de políticos, né? Quanto mais nós tivermos esse tipo de político em nossa sociedade, muito pior. Mas quem é o culpado de tudo isso, ou boa parte da culpa, cabe a quem? Ao eleitor. Ao eleitor que tem, de certa forma, no mesmo nível de interesse, né? O político finge que ajuda e o eleitor acaba fingindo que aceita essa ajuda, né, como uma forma de troca. E é uma troca, na medida que ninguém tem compromisso com ninguém após a eleição. Isso sim é uma política de baixíssima qualidade. Obrigada, professor Haroldo. Gente, olha, vamos para as mensagens. Vou agradecer aqui a sua participação. Ficamos tão felizes porque a cada manhã nós temos um outro volume de mensagens. Começou o programa, você já está lá mandando a sua opinião. Então, agora, nesse momento, eu vou abrir esse momento de interatividade. Vamos lá, então, gente. Bom dia, pessoal do Notícia de Frente. Bom trabalho. Isso mesmo, Haroldo. Políticos somem e o pior é o eleitor que vende o voto. Infelizmente, temos uma maioria sem caráter dos dois lados, políticos e eleitor. Sou o Clóvis do Imperial. E é bem verdade, viu, Clóvis? Olha, nesse momento aqui eu vou lembrar, viu? Tem o aplicativo Pardal da Justiça Eleitoral. Você está flagrando aí compra de voto? Por favor, fotografe, coloque lá a materialidade e denuncie. É seu papel também, viu? E o Clóvis tem razão. Existem eleitores péssimos e também políticos péssimos. Vamos lá. Bom dia, professor Haroldo. Enquanto o Legislativo nada de braçada no dinheiro sem trabalhar, os da ponta do Executivo têm seus direitos escrachados. Cadê RGA? Auxílio Covid-19 foi cortado. Licença-prêmio suspensas até segunda ordem. E por aí vai. Servidor aqui na bronca com o recesso da Assembleia Legislativa. Político pode ter plano de saúde, ter ajuda paletó, ajuda combustível, ajuda moradia, muitas outras ajudas e mais 30 dias de recesso para cuidar das refeições. Já não faz nada, mas político pode. É o Ari do bairro Carumbé. Político está podendo tudo, né, Ari? Verdade. Sobre os deputados, só pensam neles. Deus abençoe vocês, tudo de bom para vocês. Parabéns, professor Haroldo. Bom dia, bancada. Tem uma casta de super privilegiados. Não adianta enxugar gelo. É o Denilson. Bom dia, bancada. Precisa tanta proibição no dia da eleição? São adultos que vão às urnas. Se não obedecer leis, não deve votar. Não estão preparados. Proibir a entrada de celular, uso de arma, quem vai fiscalizar? Se já estão proibindo porque o povo faz o que já é proibido. Fazem porque não tem a fiscalização. A Marley aqui já dando notícia que spoiler sobre o uso de armas, né, vai ficar proibido no dia da eleição. Depois Seria a gente pode óbvio, falar né? um pouquinho sobre isso. Mas também, gente, diante dessa polarização, de tanto ódio, é importante mesmo que os eleitores tenham pelo menos uma sensação de segurança. Tem que coibir, sim, aqueles que estão tentando aí provocar os eleitores. Vamos lá. Política nada mais é do que corrida pelo ouro. Alguém duvida, gente? Vamos lá. Bom dia a vocês três. Tem a oportunidade de falar ao vivo para seus candidatos que eles têm que trabalhar 12 meses. Afinal, todos somos eleitores e a Gonçalina do Jardim Universitário querendo também falar para o candidato dela, né? Para quem elegeu, que ele tem que trabalhar e não fazer campanha nesse momento. Bom dia, bancada. Já que a presidência da Assembleia, de forma unilateral, decidiu dar férias extras de 30 dias para si e os demais deputados, nada mais justo que o Judiciário determine o corte de salários e demais benefícios neste espaço de tempo. É o Salustiano Soares. Olha, será que vamos ter interferência do Judiciário aqui no Legislativo? Estou duvidando muito, mas valeu aí a sua opinião. Obrigada, querido. Daniel, Luciana, professor Haroldo, vocês querem mudar a regra do Congresso? Estamos no famoso recesso branco, é a briga pelo poder. O povo sabe disso, mas quem manda é o dinheiro, a boca de urna. Tem quem vota, tem quem só bate na porta aí. Ai, meu Deus, eu não li o restante aqui. Deixa eu ver aqui. Luciana, eu te dou R$1.000 para cada voto. Você tira aquele deputado, entra pela frente, você ganha 24 mil e só fica lá na porta e tira as 24 fotos.
Não topo, não. Vou passar. O professor disse aqui de uma forma engraçada, vou querer. Vou querer. Vou falar, quero não. Quero não. Obrigada. Só fazer uma pequena correção aqui, a pedido do deputado Gilberto Catani, né? Ele disse para não generalizar. Ele foi contra essa questão do recesso, né, parlamentar. Ele disse que não só ele, tem outros deputados lá que são contra, mas eles não tem como fazer nada. Né? Voto vencido. Pode ficar no gabinete, então, vencido, né? Então, mas ele né? vai usufruir. Todos aqueles que são contra, professor, tem que ser contra nas ações. Então, continue trabalhando na Assembleia Legislativa. Coloque lá. Coloque nas suas redes sociais, professor, entre na Assembleia, estou no gabinete, a casa está em recesso, não fui visitar a minha base, estou aqui trabalhando, atendendo os meus eleitores. Pronto, isso de fato, professor, porque qualquer discurso tem que ser coerente com as ações. É a mesma coisa quando, por exemplo, o parlamento, não quero aumento de salário. Ele sabia que ele ia ter porque a maioria ia votar contra, ia votar a favor, mas ele abriu mão do seu reajuste? Não. Então, as ações, elas têm que ser iguais às suas palavras. Aí sim é um discurso verdadeiro, professor. É um discurso que tem que ter consistência prática, né? Eu acho até que é um diferencial. Se o deputado Gilberto Catani puder realmente, claro que não terão as sessões, né? Por conta de quórum, né? Ou por falta de quórum. Mas ele pode sim, nas redes sociais, manter o atendimento normal, né? Continuar normal, atuando normalmente na Assembleia Legislativa do Mato Grosso e escalonando. Acho que todos deveriam fazer assim. Ninguém está pedindo para você não fazer campanha. Mas você montar um cronograma, que eu acho que dá para fazer, de interior, de visitas, de campanha, juntamente com o atendimento na Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso. Professor, por exemplo, vamos usar aqui um exemplo clássico. O governador Mauro Mendes, candidato à reeleição, está no poder, não está? Sim. Ele tem horário definido para fazer a campanha. Por que o mesmo não é com os deputados, Daniel? Por que eles não podem trabalhar, então, no horário comercial e a campanha eles fazem de manhã ou fazem depois do expediente? Não se afastou? Não. Não teria que se afastar? Não, professor. Ele tem a prerrogativa legal de continuar exercendo o seu papel no executivo, mas não pode fazer campanha no horário de expediente, como o Daniel disse. Ele pode fazer antes das 8 horas da manhã, ele pode fazer depois das 6 horas da tarde. Então, mesmo aqui, fica de dica aos deputados. E eu lembrei agora, Luciano e professor, é lógico, válido, muitas críticas que fazem ao ex-deputado José Riva por questão de corrupção e tudo mais, mas o contraponto que se fazia em relação a ele é de que todos os dias, às 6 da manhã, ele já estava no gabinete dele para receber as pessoas e para trabalhar todos os dias, né? Tinha esse contraponto, né, positivo aí para a carreira do... Trabalhão fazia os rolos dele, né? Também. Porque vamos ser bem sinceros, né? O que de rolo, né, ele aprontou na Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso? Enfim. Bom, vamos lá. Tem só mais um restinho aqui de algumas mensagens. São muitas, tá? Não são todas não que eu estou lendo. Daqui a pouquinho eu vou para o intervalo, mas só para continuar aqui com mais umas mensagens. Vamos lá. Bom dia, bancada. Isso é uma vergonha na Assembleia. Está virando segunda casa dos horrores. Tem que acabar com a reeleição. Somente 4 anos e acabou. Olha, não quer mais político de carreira, não, né? Bom dia, bancada. Levar celular no espaço de votar pode gerar compra de votos. Acredito que o formato, de novo, se pode levar celular, é para que não cause isso. Magal do Imperial. Olha, Magal, outros efeitos também, viu? Principalmente fake news, que seriam com certeza produzidas. Vamos lá, bom dia, bancada. A Tebet está certa, o orçamento secreto não está chegando no povão. Bolsonaro não decola nas pesquisas, é o índio. Mas quem está reclamando do orçamento secreto também fez uso dele. É isso, Daniel? Depois a gente pode falar um pouco sobre isso, né? Ótima dica aqui, índio. Muito obrigada, viu? Bom, o tempo avançou, tem mais mensagens chegando, vou dar mais uma peneirada aqui, vou agradecer a sua participação e continue aqui conosco, viu? O número do WhatsApp continua aí na tela para você realmente mandar a sua mensagem. Agora são 6 horas e 37 minutos, vamos para o intervalo, voltamos já já.